Todo santo dia entra alguém lá no meu Instagram e fala assim: Ju, eu quero trabalhar com arquitetura e design de interiores nos Estados Unidos, você me ajuda? Por onde que eu começo? Eu tô perdida. Todos os dias. E aí eu resolvi, por isso, gravar esse vídeo, esse episódio bem didaticamente, para te explicar o passo a passo, para que você consiga entender o que você precisa fazer de fato para chegar aonde eu cheguei, tá bom? E é exatamente o que eu faria se eu estivesse começando hoje. Mas antes de tudo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no meu canal para você não perder, porque aqui eu falo tudo sobre arquitetura e lá no meu Instagram, se você também ainda não me segue, você tá caindo aqui de paraquedas, você me segue lá, @jupupim, que eu te conto tudo sobre o meu dia a dia de trabalho remoto. Bom, vamos lá. Qual é esse passo a passo? Primeiro, de tudo que eu faria se eu estivesse começando hoje, estou desesperada, preciso de trabalhar nos Estados Unidos, estou de saco cheio do Brasil. LinkedIn. Americano não usa Instagram, americano não fica usando WhatsApp, eles usam, por incrível que pareça, SMS até hoje, e eles não usam Instagram para ficar conversando, para se relacionar. Muito mal se tiver uma vitrine ali, mesmo assim não são todos os escritórios. Os maiores escritórios, as maiores empresas de arquitetura, de design de interiores, de construção, estão lá no LinkedIn. Eles realmente usam o LinkedIn de forma profissional, não só para mostrar o trabalho, como para se relacionar com as pessoas. Então, hoje, o canal de comunicação, é a plataforma mais eficiente para você não só captar cliente, como prospectar vagas, mas como também se conectar com essas empresas, para você se relacionar com essas empresas. É um caminho mais curto quando eu digo em relação à aproximação. Porque se fosse assim, não existisse a internet, você teria que conhecer alguém que te apresenta alguém, sabe essa história assim, daquele quem indica? Então, né, no LinkedIn não precisa disso. Você consegue se relacionar, interagir com as empresas e com os profissionais das empresas diretamente ali. Por exemplo, como que você pode fazer? Primeiro, editar o seu perfil, colocar uma foto decente, né, de busto daqui para cima, com close no seu rosto, olhando de frente, sem boné, sem óculos, sem firula, sem nada, né? Uma foto profissional sua, que não tenha sombra, que o cabelo não tampe o seu rosto, né? Se for homem, por exemplo, não pode ficar usando camiseta regata, você tem que pensar nisso, que ali é a sua imagem profissional. Inclusive, eu recomendo que a mesma foto que você usar no LinkedIn, você use em todas as redes sociais. Essa é a sua identidade, tá bom? Beleza, vamos voltar pro LinkedIn. Você colocou ali uma foto bacana, depois você vai colocar uma headline, que é a frase que logo aparece logo embaixo da sua foto de perfil, dentro do seu perfil, você vai colocar uma headline matadora. O que é uma headline matadora? Com as palavras-chave. Existem palavras que vão aparecer, essa headline vai aparecer quando alguém clicar no seu perfil, quando alguém clicar na sua foto, lá em cima vai aparecer um resuminho da descrição sobre você. Depois você me procura lá no LinkedIn, que você vai ver como é que tá no meu perfil e você pode adaptar para o seu. Gente, não adianta colar, tá? É claro que as palavras-chave se repetem e eu ensino várias delas. Inclusive, eu dou uma aula só sobre LinkedIn dentro do programa Seja Arquiteto na América, porque tem técnica, tá, gente? Para você chamar atenção, para os recrutadores te procurarem, para você ser notado. Existe técnica para isso. Eu vou te ensinar um pouquinho aqui hoje. Bom, beleza. Então você vai ter ali uma headline matadora com essas palavras-chave que te descrevem, que são as suas soft skills. As soft skills são as suas habilidades comportamentais, sabe? Então você tem assim, você é organizado, você tem o pensamento crítico, você é uma pessoa que lida bem com problemas, é uma pessoa que sabe resolver problemas. Tem várias palavras-chave, então você vai procurar algumas dessas palavras-chave que se encaixam no seu perfil, que te descrevem melhor. Essas palavras vão aparecer, é a primeira coisa que vai aparecer quando alguém clicar na sua foto. Então essa frase, ela é muito importante. Eu diria até que ela é mais importante do que todo o resto, porque é isso que faz você chamar a atenção. Depois ali você vai colocar a sua descrição acadêmica, sua experiência, de forma resumida em tópicos e também usando já os termos que se usa nos Estados Unidos. Por exemplo, não adianta você colocar lá Executive Project, porque não se fala projeto executivo nos Estados Unidos, né? É Construction Documents. Juliana, eu sei eu sei fazer planilha de orçamentos. É bidding e negotiation, porque bidding é quando você faz o orçamento todo da obra, quando você pega o projeto pronto e entrega para a pessoa, para o orçamentista fazer um levantamento quantitativo de materiais, de quanto vai custar aquela obra. Então,
cada etapa de projeto nos Estados Unidos tem um nome específico que é diferente do Brasil. Então é importante você conhecer isso. Tudo isso também ensino lá dentro da aula, dentro da fase de preparação, lá no programa Seja Arquiteto na América. Bom, enfim, o que mais? Palavras-chave, descrever a sua experiência em forma de tópicos, nada de texto grande e bem resumido. Por quê? Porque ali é uma amostra, uma pequena amostra do seu portfólio. Mas mais do que isso tudo, você tem que interagir com as empresas, se conectar com as empresas. Esquece os seus amigos. Primeiro de tudo, esquece seus amigos do Brasil, esquece aquelas pessoas que não te interessam mais profissionalmente. Você está ali não é para fazer amizade, é para trabalhar, certo? Então você tem que se conectar com quem tem a ver com a área de prospecção, com a área que você quer chegar. Aonde você quer chegar? Inclusive um detalhe muito importante do LinkedIn é a sua localização. Se você colocar que você mora no Brasil, esquece. Não que você não vai ter chance, mas assim, isso é uma coisa que vai chamar atenção negativamente. Por quê? Porque as empresas vão achar que você está só interessado no sponsorship, que é aquele visto de trabalho para a empresa te patrocinar, se responsabiliza por você para você imigrar. Eles não querem isso. Não que isso não vá acontecer, mas primeiro você tem que começar a trabalhar, mostrar o seu valor e sim, depois tem chance de você receber uma proposta de trabalho, de migrar, de sponsorship, mas não de cara, tá? Não chega pedindo, eu quero que você pague o visto para mim, porque isso custa caro para eles, é um processo burocrático que envolve muita coisa, envolve escritórios de advocacia, eles têm que provar de que você é muito necessário para a empresa e que você é insubstituível, enfim. E para isso, antes você tem que mostrar o seu valor, você tem que mostrar para a empresa que você tem todas aquelas competências, depois você pede o sponsorship, tá? Então, por isso, ali na localização, coloca aonde você gostaria de estar. Então, eu gostaria de trabalhar na região de Massachusetts, por exemplo, porque eu sei que tem muito brasileiro. Ju, eu ainda não tenho inglês fluente. Então, procura uma região, talvez, que tenha mais brasileiros, que vão ter empresas que tenham brasileiros, que tem mais chance de você trabalhar. E também, assim, há regiões que têm mais imigrantes, também tem chance. Por quê? Tem mais chance, né? Porque eles estão acostumados a lidar com imigrantes, com outras pessoas de outros países, com estrangeiros. Então, regiões mais tradicionais e conservadoras tendem a querer profissionais ali, né, americanos entre eles. Agora, tem outras empresas que já têm uma mentalidade mais aberta e que aceita muito bem os estrangeiros. E não é a minoria, tá? Eu só estou te dando uma dica, às vezes, para encurtar o seu caminho, procurar regiões que tenham mais brasileiros. E também tem um outro adendo aqui. Brasileiro gosta de contratar brasileiro. Não só porque fala português, mas porque já conhece a forma de lidar, já sabe ali o trejeito, sabe como conversar. É muito mais fácil, porque é a mesma cultura. O americano, é uma coisa até que eu me assustei no começo, ele fala tudo muito na lata. Se ele não gosta, ele fala, é papo. Então, o brasileiro, ele leva isso pro lado pessoal. Sabe a grande diferença que eu notei entre uma reunião com brasileiros e uma reunião com americanos? Os americanos são extremamente objetivos. Não, ninguém entra numa reunião perguntando como que estão seus filhos, como é que está a sua família, a sua casa, choveu, molhou, não molhou. Ninguém quer saber da sua vida pessoal. Então eles vão direto ao assunto. E isso muitas vezes eu vejo hoje de forma positiva. Mas se você não souber disso, não estiver preparado para isso, pode ser que isso te assuste, porque da mesma forma que eles falam uma coisa boa objetivamente, eles também falam uma coisa ruim objetivamente, como por exemplo, se o seu projeto estiver ruim, eles vão falar na sua cara, olha isso aqui tá uma merda, né? Por que você fez isso? Da onde você tirou esse armário em cima da coifa? Pra que serviu isso? Que babaquice. Aí você vai falar, ai meu Deus, nossa, como eu estou ofendida, né? Porque a gente fica magoado, porque você pensou com tanto carinho naquele projeto. Mas quando você conhece o jeito do americano, você entende que eles são assim com tudo. Isso não é uma ofensa. Eles são direto ao assunto. Não fica enrolando ali como brasileiro. Bom, então tudo isso você vai descobrindo aos poucos. E tem muita gente que prefere trabalhar com brasileiros por causa disso, né? Porque essa relação afetuosa, ela é diferente, né? O brasileiro é mais acolhedor e tudo mais. Bom, voltando para o LinkedIn. Você vai colocar lá a sua localização de onde você gostaria de trabalhar. Beleza, além de editar o seu perfil em inglês, tá? Tudo em inglês. Você tem a opção de português e inglês, você pode fazer tudo em inglês, porque seu objetivo é trabalhar nos Estados Unidos, né? Então, pra que ter português? Se você não quer atrair
trabalho no Brasil, foca nos Estados Unidos. Isso também é uma outra coisa que eu aprendi nos Estados Unidos. Não adianta você querer atirar para todos os lados. Você não vai chegar lá. Mira num lugar só e fica até você conseguir. Bate, 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 que uma hora fura. Uma hora a pedra fura. Então não adianta você querer, eu quero Estados Unidos inteiro. Porque as regiões, as características, as pessoas, o clima, a característica da arquitetura, tudo é muito diferente. Então foca num lugar só. Outra coisa importante do LinkedIn que eu acho tem que trazer aqui para você é a questão das publicações, dos artigos. Não adianta você só dar um like, curtir as postagens das empresas, dos outros profissionais. Não adianta. Você tem que comentar. Mas não é comentar assim, legal, bonito, gostei. Não, você tem que trazer um comentário relevante. Vamos supor que uma empresa que você já está de olho nela, postou lá, publicou uma cozinha. Você vai analisar aquela cozinha, você vai olhar aquela cozinha, nossa, tá funcional, tá bonito, que pedra é essa? Faz uma pergunta inteligente, faz um comentário inteligente, interage intencionalmente, tá? Não adianta só dar like porque você vai passar despercebido. Inclusive, uma dica que eu vou te dar agora de ouro é como pular a entrevista nos Estados Unidos. Por exemplo, tem muitos recrutadores, tá, nos Estados Unidos. Esses recrutadores, eles fazem a intermediação entre você e a empresa. E aí, depois que você é contratado, você paga, às vezes, um salário e tal. Você negocia com o recrutador quanto que você vai pagar para ele. E muitas vezes você não paga nada, é a empresa que vai pagar. A empresa já está pagando, né, para contratar esses recrutadores. Bom, enfim, você vai pegar, na hora que você vê uma vaga de um recrutador colocando lá, olha, eu estou contratando para a empresa XPTO, eles precisam de design de interiores com essas características que dominam esse software, você vai lá ver a descrição da vaga. Embaixo desse post, porque é uma publicação, você vai comentar, não é assim, estou interessado. Você não vai falar isso. Você vai falar como que você já se encaixa naquele perfil. Você vai falar as suas características, você vai falar de tudo isso que você está falando, eu já domino o Revit, eu tenho X tempo de experiência, eu sim estou muito interessado. Enfim, você vai vender o seu peixe ali, naquele comentário. Porque só assim, estou interessado, eu quero essa vaga, vai ter 20, vai ter 100 comentários. O que vai se destacar ali é o que você vai falar de diferente. Eu domino, além disso tudo que você quer, eu ainda faço 3D, eu faço render no Lumion, faço vídeo, enfim, mostra ali o seu diferencial, por que aquela empresa deveria te contratar. Isso vai fazer, no mínimo, o recrutador te procurar no inbox para chamar a atenção e marcar uma ligação de vídeo com você. Tá? Isso acontece direto, os meus alunos sempre fazem isso. E você vai passar a fazer também. Isso é uma grande dica, ao invés de ficar só ali, ó, eu quero. Não, tá? Seja intencional, se posicione como um profissional qualificado, de igual para igual, tá? Sem esse, por favor, me contrate. Não tem isso. LinkedIn é o primeiro passo. Segundo, buscar referências e estudar esses projetos de onde você quer chegar. Vamos supor que você esteja procurando uma empresa que faça projetos de banheiro e cozinha, porque nos Estados Unidos tem muito isso, né? Empresas, escritórios que só fazem banheiro, que só fazem cozinha. O que você vai fazer? Começar a estudar referências de empresas que têm aquele mesmo estilo, né, para você começar a investigar a empresa, para você conhecer se eles gostam de um design mais clean, se é mais orgânico, se usam pedras com rajado, se usa revestimento em todas as paredes, qual é o padrão daqueles clientes, né, se é um padrão médio, se é um padrão de alta classe. Você vai estudar isso antes, você vai investigar. Esse é o segundo passo, porque sabendo para onde você está indo, na hora que você for convidado para conversar para uma entrevista, você já sabe tudo que você tem que falar. Você vai falar o que eles querem ouvir. O que a empresa quer? Que você seja parecido com ela. Se você já conhece o que eles fazem, conhece o estilo deles, na entrevista eles vão falar assim, nossa, mas essa menina tem tudo a ver comigo. É ela que eu preciso. Porque você já está ali sabendo tudo. Você vai entrar no site da empresa, você vai olhar no Instagram da empresa, você vai ver como eles falam, o vocabulário. Você vai investigar tudinho do tipo de perfil de empresa que você quer chegar, onde você quer entrar, para ter as suas referências. Terceiro, você vai traçar um plano. Tá? Não adianta com essa história de aleatório, um dia eu chego lá. Não é deixa rolar. Você precisa saber exatamente aonde você quer chegar. Que tipo de trabalho você quer? Freelancer? Você quer um trabalho que vai ter horário fixo?
que vai ser de X horas a X horas? Você quer liberdade? Sim, tudo bem que trabalhar remotamente já te dá liberdade geográfica, né? Você já pode. Eu já trabalho de qualquer lugar do mundo. Quando eu viajo com a minha família, eu continuo trabalhando, né? Às vezes é feriado no Brasil, não é feriado nos Estados Unidos, eu continuo trabalhando. E eu tô feliz da vida, porque eu tô ganhando dinheiro. Eu ganho por hora, eu ganho em dólar. Então, para mim, quanto mais trabalhar, tá ótimo. Então, você tem que entender que tipo de trabalho que você quer, porque você vai buscar o perfil de uma empresa, não é o perfil da outra. Segundo, qual é o estilo que essa empresa trabalha? Então, assim, corporativo, são só cozinhas e banheiros, são offices, são edifícios, é arquitetura, é paisagismo, é só mobiliário. Eu quero trabalhar com móveis planejados, porque eu já trabalho com isso no Brasil, Juliana, então eu quero continuar trabalhando com isso. Então, você tem que saber para você mirar nesse tipo de empresa. Terceira coisa, a função que você vai exercer. Você tem que entrar sabendo que você não vai ser o arquiteto sênior. Então não adianta você procurar vagas como arquiteto sênior. Você vai entrar como técnico, como cadista, como projetista, como assistente, como júnior, como interior designer. Por quê? Primeiro, nós somos arquitetos formados no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente não pode se denominar arquiteto. Nós só podemos nos dizer arquitetos nos Estados Unidos, nos intitular arquitetos, se a gente tiver a licença, que é a licença tipo CAL no Brasil, que é o conselho que tem nos Estados Unidos. Então, se você não tem essa licença para assinar o projeto de fato, você não pode se intitular arquiteto. Então, até ter a licença, se um dia você tiver interesse em ter, você é bacharel de arquitetura. Só que você não procura a vaga como bacharel de arquitetura, você procura como interior design, como assistente de arquitetura, como uma pessoa que está começando. Mas no final das contas a gente está começando, porque por mais que você tenha 20 anos de experiência no Brasil, nos Estados Unidos você está começando. Então é importante você ter essa cabeça, essa mentalidade de que lá você é um aprendiz. Por mais que você faça o programa, que você entre no programa Seja Arquiteto na América, que você saiba tudo de projeto, porque você vai aprender muito dentro do programa, ainda assim a sua experiência na prática, ela é pouca, né? Ainda é pouca perto de quem tem 15 anos de formados nos Estados Unidos. Então, você precisa entrar com essa mentalidade humilde. Eu, quando comecei a trabalhar para os Estados Unidos, feliz da vida, que eu ganhava, mesmo assim, eu ganhava 3 vezes mais. Eu era cadista. Pensa nisso. Eu entrei como cadista. No Brasil, eu era arquiteta, né, das galáxias. Lá, eu não era nada. Por quê? Porque eu não tinha experiência nos Estados Unidos. Eu entrei como cadista. Hoje eu faço parte da criação. Hoje eu participo de tudo, participo das reuniões. Hoje eu faço tudo. Mas não foi assim 3 anos atrás. Eu entrei como cadista. E mesmo assim, feliz da vida. Porque era um desafio diário. Eu aprendi muito, né? Até hoje, todos os dias em arquitetura, a gente está sempre aprendendo uma coisa nova. Mas eu aprendi demais naquela época e eu via como uma oportunidade, uma porta se abrindo para eu ganhar experiência. A minha primeira experiência. Acabou que eu tô nela até hoje. Mas, assim, é a primeira experiência, então você tem que entrar humilde, sabendo que você vai aprender. Então, os cargos que você vai procurar são esses. Bom, a localização da empresa, porque também você vai mapear ali por perto na região onde você quer trabalhar, já pensando no fuso horário, pensando nas características dos projetos, né? Então, se você quer trabalhar em Nova York, não adianta você colocar Estados Unidos inteiro. E você tem que saber que o estilo arquitetônico de Nova York vai ser diferente da Flórida, né? Mais conservador, talvez mais tradicional, aquela arquitetura que tem tijolinho, que a escada é do lado de fora do prédio, enfim. Você também tem que saber o seu futuro, se projetar para o futuro, aonde você quer chegar. Porque não adianta você só falar, eu quero, né, eu vou indo aonde o vento me levar. Você tem que ter muito claro onde você quer chegar para você traçar esse caminho, para você ter todo dia a sensação de que você está evoluindo de fato. Porque senão vai chegar um momento que você vai se frustrar e você não vai sentir que você está indo para frente. Porque às vezes agarra, né? Às vezes a gente sente que parou e às vezes não. Então, se você tiver esse plano, você sabe, não, hoje eu vou mexer no meu LinkedIn, amanhã eu vou fazer o meu portfólio, depois eu vou fazer o meu resumê, depois eu vou me conectar com as empresas, ou então até isso. Todos os dias eu vou me conectar com no mínimo 10 empresas diferentes. Eu vou procurar 10 empresas diferentes lá no meu LinkedIn. Isso faz parte do seu plano.
né? Tem que saber se você quer, por exemplo, prospectar vaga como autônomo, se você quer clientes, ou se você quer trabalhar como um empregado, como um funcionário. São duas posições completamente diferentes e a forma de procurar também vai ser diferente, a forma de abordar. Se você quer trabalhar como autônomo, você tem que procurar parceiros. Se você quer trabalhar como funcionário de uma empresa, você tem que procurar vagas. Então a forma de procurar é diferente. Quarto passo: aprender a fazer projeto nos Estados Unidos, tá? Isso é básico. Não adianta querer só tentar, porque você vai falar assim, Juliana falou mentira pra mim. Não tem como trabalhar nos Estados Unidos. Claro que não tem. Se você não sabe fazer projeto, quem que vai te dar chance? Não é verdade? Você contrataria alguém no Brasil para o seu escritório, se você tivesse um escritório hoje no Brasil, você contrataria alguém sem experiência nenhuma para pagar caro para aquela pessoa? Não vai, gente, não vai. A empresa não quer treinar ninguém. Empresa nenhuma quer treinar ninguém. Muito menos americano. Americano, para eles, tempo é dinheiro. Então, se você não sabe, eles não vão gastar nem tempo nem dinheiro com você te treinando. Você tem que entrar sabendo. É claro que existe um tempo de adaptação. Você vai se adaptar. Com qualquer escritório que você entrar, vai ter ali um padrão de representação diferente, mas dentro do programa Seja Arquiteto na América, eu te dou uma base muito boa. E aí, dali, você vai adaptar. Por quê? Porque você já entende de pontos elétricos. Ah, Ju, mas eu não quero fazer projeto elétrico. Mas você tem que saber, pelo menos, localizar os pontos. Você não concorda? Você tem que saber para que serve um projeto elétrico, né? Que caiu o projeto na sua mão. Você tem que saber se a tomada fica atrás da geladeira, se fica em cima, se fica do lado, o porquê daquilo. Tem que saber fazer um projeto de iluminação, né? Um luminotécnico, um projeto de forro, como é que ele é feito. Você tem que saber a espessura das paredes, como é que são as especificações dos materiais, os acabamentos, o sistema de medidas que é representado completamente diferente. Imagina se você cai de paraquedas no escritório e não sabe nem calcular a área, quantidade de material. Fala pra mim, você sabe calcular? E square feet, né? Tipo, pés quadrados. Não, cara, isso vai dar um nó na sua cabeça que você nem imagina. E o programa Seja Arquiteto na América, ele é um treinamento completo exatamente para isso, para te dar essa base para você se inserir no mercado de trabalho. E aí, eu não só te ensino isso, a projetar, como eu te ensino toda essa preparação que eu estou te falando aqui, esse caminho de LinkedIn, de prospectar vagas, de procurar o perfil das empresas, como fazer, preencher seu portfólio, preencher seu resumê. Eu te ensino tudinho, mastigado. É o treinamento completo para você se inserir. E o quinto passo, né? O primeiro foi LinkedIn, segundo, buscar suas referências, estudar essas referências, estudar as empresas. Terceiro, traçar o plano de onde você quer chegar, quais as ações que você precisa tomar, qual é o caminho que precisa percorrer. Quarto, aprender a fazer projeto nos Estados Unidos no padrão americano, que é o que eu te ensino dentro do programa. E quinto, preparar o seu material para você aplicar para as vagas. Mesmo que você vá fazer prospecção de cliente, que você queira trabalhar como autônomo, você tem que ter no mínimo um portfólio para você apresentar. E que não vai ser em português. Mesmo que todos os seus projetos sejam feitos no Brasil, você vai ter que colocar ele em inglês, no padrão americano, de representação deles. A linguagem, a diagramação, a dinâmica, a forma de montar o seu portfólio é completamente diferente. Então, você tem que montar o seu resumê, que é, né, o resumê é o currículo em inglês. Nos Estados Unidos se chama resumê, é a mesma coisa, tá? Currículo e resumê é a mesma coisa. Então, você vai preparar o seu resumê, vai preparar o seu portfólio, vai preparar a sua cover letter. Cover letter é a carta de apresentação onde você se apresenta, onde você diz ali por que a empresa deveria te contratar. Inclusive, eu gravei um vídeo só sobre isso, que tem aqui no meu canal, falando só os motivos de por que a empresa deveria te contratar e como você deve se aproximar das empresas, como você deve abordar esse tema, como você deve se apresentar. E dessa mesma forma é que você vai fazer lá na sua cover letter, os benefícios que a empresa vai ter em te contratar. É assim que você vai se apresentar. Então, cover letter, resumê e portfólio, você precisa saber fazer o seu. Montando esse material, esse é o quinto passo. Aí você está pronto. Aí ninguém te segura. Aí não tem LinkedIn, não tem Instagram, não tem ninguém para te segurar, porque o mundo o céu é o limite. Não tem mais para você. Porque aí você está com um plano completo,
você sabe onde você quer chegar, você sabe tudo do seu trabalho, sabe fazer projeto nos Estados Unidos, é só aplicar para as vagas. E oportunidade tem muita, muita, muita. Mas você tem que estar preparado, porque não adianta o cavalo passar selado se você não estiver preparado, concorda? Não existe sorte, existe estar preparado. Bom, espero que você tenha gostado de todo esse material que eu te apresentei aqui, porque tudo isso aqui é um refino, tudo isso eu te ensino dentro do programa Seja Arquiteto na América, mas aqui tem muita coisa importante, tem muito insight legal aqui dentro desse vídeo, hein? Dentro desse episódio. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, dá o seu like que eu vou gostar demais de ver os seus comentários aqui embaixo, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo episódio.